A compilação é o que vulgarmente é chamado de um mapeamento. Nós hoje dividimos na cartografia, separamos, melhor dizendo, da compilação a fotogrametria, porque a fotogrametria exige uma metodologia toda própria e soluções instrumentais, tecnológicas próprias, né, na aquisição do dado como no tratamento do dado. Embora, do ponto de vista da metodologia cartográfica, a fotogrametria seja uma técnica de compilação. Mas a compilação clássica na cartografia é semelhante à montagem de uma colcha de retalhos, né? Você vai desenvolver um mapa de uma região, né? Mas para isso você recorre a todos os mapeamentos pré-existentes daquela região, né? Você vai recorrer a mapeamentos pretéritos daquela região, inclusive registros imagéticos também, anteriores daquela região. E qual é o teu trabalho? O teu trabalho é compor esses mapas pretéritos na escala, projeção e referencial do novo mapa. Esse trabalho de composição é um trabalho de superposição de elementos coincidentes, de modo a que você possa criar justaposições que dê o contínuo do mapa, né? Isso no passado era feito por processo de desenho e um processo que era chamado fotocartográfico, em que você gerava fotografias da documentação cartográfica pré-existente e você cortava literalmente, né, com estilete no filme, fazendo essas justas posições. E aí deitava um papel, um plástico quase de desenho, onde você redesenhava todos os elementos, agora compondo um contínuo, né? Para esse trabalho ser bem feito, havia uma regra, né? Uma regra que no passado não foi obedecida, né? Mas num passado mais distante ela não foi obedecida. No caso da comissão cartográfica do Império, no início da comissão cartográfica do período republicano, em termos de Brasil, o Exército mesmo, né? Que é você só compila documentos em escalas maiores daquela que você vai produzir. Jamais você compila em escala menor. Se você vai fazer um mapa de 1 para 1 milhão, então você vai compilar documentos cartográficos na escala de 500 mil, 250 mil, 100 mil, 50 mil, mas jamais na escala de 1,5 milhão, 2,5 milhões, isso é proibido. Para você poder garantir a métrica, dentro da exigência do milhão que você está trabalhando. Então a compilação é esse trabalho, né? Eu não digo que seja um trabalho de cópia, né? Porque você tem uma organização prévia de todo esse material que você reúne. E você precisa reduzir a uma única escala, né? Hoje, com o computador, é simples você fazer isso, né? A gente seleciona pontos que estejam nos vários documentos e uniformiza a escala em software hoje com um apertar de teclas, simplesmente, né? Mas no passado era complexo, porque você tinha que ir a laboratório fotográfico, você tinha que fotografar, esse filme era revelado e tinha que estar trabalhando a justaposição e a junção desses filmes, para ter um contínuo. Tanto que na década de 60, a Dupont, fabricante de filmes francês para cartografia, né, a Dupont lançou um filme que não era rígido, lançou um filme elástico,
sabe? Lançou um filme elástico para facilitar exatamente a moldagem na base para a construção do novo mapa, né? Foi um avanço, a base filme a gente chamava de rubber, né? Folha de borracha, rubber sheet, né? Embora fosse uma base filme, ela era rígida até o momento que você revelasse. Estava no processo de revelação, ficava flexível, né? Era removida as partículas de celuloide e ela ficava só siliconada. E a gente aplicava uma cola especial para fazer essa modelagem. No computador hoje tem todo software para cartografia, tem uma transformação geométrica que é a chamada rubber sheet, né? Exatamente a solução que esse filme dava fisicamente, você hoje a constrói analiticamente. Só que ela não é uma transformação geométrica, é uma transformação paramétrica. E um modelo matemático surgiu depois da solução filme. A solução filme a modelagem matemática se baseou no que você fazia com o filme. Tem umas soluções que a gente usa na cartografia que acontecido dessa maneira, né? A formulação matemática é posterior à prática. A construção de modelos tridimensionais, que hoje todo mundo gosta de ver, né? Aquilo ali era, em termos de desenho, era terrível. A gente perdia um tempo enorme para fazer o bloco, o diagrama, como era chamado, a visão em 3 dimensões. E isso utilizava uma técnica que depois veio dar origem a um modelo matemático, um modelo polinomial, são os splines. E as redes triangulares. As redes de triangularização, né, gráfica para modelagem de superfície. Isso era tudo feito manualmente, fotograficamente, e os modelos matemáticos surgem exatamente década de 80, 90, né, para se fazer, né, se aplicar aquelas técnicas no ambiente computacional, né, no ambiente informático. Você perguntava a questão da modelagem matemática, né? Aí é interessante porque a solução matemática correndo atrás da prática, né? Isso, né, pelo menos das ferramentas, né? Embora a base matemática disso tudo fosse antiga, né? A compilação cartográfica mesmo, ela, do ponto de vista métrico, ela é gaussiana, né? Quem primeiro desenvolveu algoritmos, né, para essa compilação, vamos dizer, numérica, foi o Gauss, né? Embora se compile muito antes do Gauss, né? Mas ele é que, né, metrificou, né, e estabeleceu a solução em termos de equações matemáticas para a compilação, né? O que na informatização foi plenamente aproveitado, que é um trabalho do Gauss que não teve aproveitamento até o momento em que se informatiza. Quer dizer, teve de início um aproveitamento que foi na construção dos transformadores óptico-mecânicos, que teriam que atender a algumas condições mecânicas e ópticas que tinham obedecer a essas equações de Gauss, né? Que em fotogrametria ainda tinha uma outra condição, que era de shape fluid, né? E esses transformadores recebiam o nome até de shape fluid, no princípio de shape fluid, por conta desse fotogrametrista. Mas a compilação é isso, é você manipular mapas históricos, né? Mapas pretéritos, e extrair as informações para um mapa novo, né? Termos de rios, estradas, áreas com cobertura vegetal, áreas urbanizadas. A compilação cartográfica é exatamente esse processo, que era o único processo que existia, né, no século XIX, né, início do século XX,
antes do largo emprego da fotogrametria. Era a única forma de compilação que se dispunha. Na bibliografia que o Cláudio me passou, aí tem um trabalho até do Rio, do Vale de São Paulo, né, em que ele fala, tem uma passagem que ele fala desses processos de compilação cartográfica do Império, do início da República, né, em que você transcreve para novos mapas velhos erros, os erros dos mapas antigos, exatamente por causa desse processo de compilação. Então, a Carta de 22 é uma carta que foi construída a partir da compilação dos antigos registros. E não se observou essa regra básica de só reduzir. Você tem ampliações. Né? Tem documentos produzidos na época do Império, na escala de 1 para 3 milhões, né, que foram reduzidos para compor parte das folhas de 1 milhão. Aí, no caso, foram ampliados, né? Principalmente na Amazônia. Né? Para 3 milhões. Eles foram ampliados, não reduzidos. Né? Eu falei reduzidos. Eles foram ampliados, o que é um pecado capital no processo de compilação. Então vai ser gritante, porque você amplia o erro conforme à medida que você amplia aquele registro cartográfico. Né? Se a gente admite que um erro é de 0,3 milímetros, na escala daquela representação, você ampliou 3 vezes, esse erro passa a ser 0,9 milímetros na escala nova. A qualidade o que você compila é igual à qualidade, a pior qualidade do material que serve de base para compilação. Porque é ele quem vai marcar o material compilado. Então, o material de 22, nós detetamos, né, tem erros de mais de 3.500 metros, mais de 3,5 km. A região do Tapajós, Tocantins, Japurá, Juruá, tem erros superiores a 3,5 km para rios, na posição de rios. Correto? Embora também em material do Radan, as folhas de 250 mil do Radan, quando nós mapeamos em 1 para 100 mil, nós também encontramos no material do Radan, que é do 1 para 250 mil, milhão, né? Nós encontramos erros superiores a 1,5 km, em vários trechos da Amazônia. Isso bem depois, na década de 70. Bem depois. Mas quando mapeamos na década de 80, já encontramos erros de 1,5 km. É por isso que eu digo, é a questão da resolução. À medida que você melhora a resolução do instrumental, você é capaz de interpretar essas discrepâncias do passado. Estou chamando de erro porque, né, vulgarmente, a gente chama de erro essas diferenças. Né? Mas essas diferenças se devem exatamente ao instrumental utilizado. São erros do sensor, são erros do tratamento do registro do sensor. E existem erros do uso de metodologias diferenciadas também, porque tem modelos matemáticos com menos coeficientes, menos parâmetros. E aí você tem resultados que são discrepantes. Né? Esse é o efeito das imprecisões, né, desses documentos do passado. Mas quando você fala, nós detectamos, foi o IBGE que detectou esse? IBGE que detectou. De 22, né, comparação. O seu trabalho como compilador, em algum momento você chegou a compilar, imagina que Cheguei, sim, né? cheguei. Consegue imaginar, para dar uma ideia assim, do que seria o trabalho de compilar em 1920, 1919, 1921, desse pessoal do Clube de Engenharia, assim, qual o tamanho da sala? Nós estamos falando de 52 folhas em que cada uma tem centenas de mapas, um total de 10.000 mapas. Como é que é isso? Deixa eu te dar uma ideia. Por favor. O IBGE, na verdade, tem 2 edições completas na forma de álbum do milhão.
uma de 1962 e uma de 1978. Entre a edição de 62 e 78, as folhas que foram publicadas em 78 foram trabalhadas nesse período. Nós levamos 16 anos. 16 anos. Um número bastante significativo de funcionários e funcionários habilitados, experimentados, experientes na cartografia. A edição de 62, as primeiras folhas foram feitas entre 1948, a partir de 1948. Uma produção um pouco maior na Amazônia na década de 50, a partir das fotografias do Metro-Gon, tomada pelos americanos, em 1943. Né? Foi feita essa atualização das folhas na Amazônia. Tá? Para você ter uma ideia, mais ou menos 14 anos aí para essa edição de 62. Era impossível para o Clube de Engenharia, em qualquer repartição pública da época, conseguir fazer essa compilação. O Behring fez um trabalho fantástico, né, porque ele foi capaz de reunir mais de uma centena de documentos que deram origem à compilação das folhas. São 52 na edição de 22, que são 46 nas edições mais modernas. Mas a edição original são 52 folhas, se não me falha a memória. Não tinha pessoal habilitado no Brasil para fazer essa compilação. Nem no Exército. E o Exército não trabalhou esse material. Porque a Carta de Milhão surge, proposta do Henrique Moriz, dá nome a essa biblioteca, diretor do Observatório Nacional, engenheiro que pertencia ao corpo do Clube de Engenharia, é dele a proposta metodológica da Carta de 22, não é do Behring, é dele, encampada pelo Paulo de Fronten, que era o presidente do clube, né, de engenharia, quem aprova. Né? A proposta do Mourilho era de que se determinasse pontos astronômicos ao longo dos rios e das estradas, se desenvolvesse poligonais entre os pontos astronômicos para dar uma melhor geometria a essa Carta do Milhão. Essa era a proposta original da produção da Carta 22. Essa proposta inicialmente é de 1908, se não me falha a memória. Em 1908, depois ela é retrabalhada em 18, quando é aprovado, 1918, quando é aprovado o projeto da Carta do Milhão. Quer dizer, você teria entre 18 e 22 para fazer a compilação de 52 folhas. Impraticável. O Behring mal conseguiu reunir as 100 fontes cartográficas. Eu não posso te apresentar um documento em que esteja afirmado que a compilação foi feita pela Daimler na Alemanha. Mas foi feita não apenas a impressão, porque a Daimler era uma casa, né, chamava-se casa, uma oficina de cartografia. Então eles faziam tudo, desde a compilação, a produção do original, à impressão. Isso foi tudo feito pela Daimler. Foi feito tudo na Alemanha. A própria compilação, foi feito na O Behring reuniu esse material todo, uma parte do material foi redesenhada e encaminhada para a Alemanha e retornou ao Brasil. É um material que o Hildo, inclusive, localizou. Eu não sei se foi ele que localizou, uma equipe de vocês aqui, que lista, né? É um material reunido por ele, foi compilado. Não posso Eu tenho uma citação, mas não encontrei, não sei se é do Furtado ou da Isadonias. Hoje a gente não dispõe desse registro documental que assegure que a compilação foi feita na Alemanha, né, acompanhando a impressão. Mas no nosso entender foi isso que aconteceu.
O trabalho do Rildo sinaliza, até lá da USP, sinaliza que ele detetou que as escalas que estavam previstas no desdobramento da impressão do milhão, né, da compilação do milhão, era um mapa na escala de 1 para 2.750.000 e 5 milhões. E esse material foi, de 2.750.000, acabou sendo produzido em 2 milhões pela própria Daim. E os 5 milhões foi trabalhado pelo Instituto Geográfico Francês, Instituto Geográfico Nacional. Isso está no trabalho do Rio, eu desconhecia isso até. Por isso que eu acho que a compilação foi feita lá, que houve a redução do milhão para 2 milhões, né, o que teria, para efeitos dessa compilação por 2 milhões, teria que ter sido feita lá na Alemanha. Uhum. Entendeu? Então eu acho que toda a compilação foi feita na Alemanha. Entendi. É bom saber essas possibilidades aí, até técnicas, especialmente técnicas, pela falta de documentos. Então o que você está propondo para a gente aí, essa ideia é muito interessante, tem um fundamento. O Cláudio me pergunta onde a gente obteria a confirmação disso. Eu acho muito difícil, porque esse material certamente foi despachado para a Alemanha por via marítima. Porque o Paulo de Fronten ele parte da proposta do Morilho, ele toma a si a proposta do Morilho, ele é o grande braço, não é o Bering, como o rapaz lá de São Paulo quer passar a ideia. O Bering foi o relator da comissão implantada no Clube de Engenharia. Mas quem exerceu a presidência dessa comissão foi o próprio presidente do Clube de Engenharia, que era o Paulo de Fronten. Ele chamou a si o projeto, entendeu? Em respeito até ao Morilho e ao grupo do Morilho, do Henrique Morilho. Porque ele abraçou a proposta desse grupo do Morilho. Porque havia um entrechoque entre os engenheiros politécnicos, civis, e os engenheiros militares, que formavam o grupo da Carta Geral do Brasil, desde 1902, instalada no Rio Grande do Sul, e às vésperas do final da década de 10, início da década de 20, ainda não haviam conseguido sair do Rio Grande do Sul, porque era um processo de mapeamento sistemático, começando pela geodésia, com a triangulação, né? E inicialmente não tinha o método fotogramétrico. Então isso era feito por levantamento topográfico, caminhamento poligonal. Aquele documento general. Usando alidades Eles estariam fazendo até hoje. Que estariam até hoje envolvidos naquilo. Como o IBGE Hoje nós não completamos toda essa riqueza tecnológica disponível, né? Nós não conseguimos fechar o território. Tem ainda 1,5 milhão de quilômetros quadrados de falta de mapeamento métrico adequado. Você tem imagens, né, mosaicos de imagens sensoriais, mas você não tem o noroeste da Amazônia, Pontos né, de terreno. não tem mapeamento adequado. Não tem mapeamento adequado ainda hoje. Bem vizinho ao recôncavo baiano, eu dizia que era um ponto de interrogação, né, no nosso mapa de controle de mapeamento do Brasil, eu dizia que era um ponto de interrogação. Quando eu serei mapeado? Formava um ponto de interrogação, um conjunto de folhas perto ao recôncavo. Nunca se conseguiu tomar fotografias aéreas naquela região. A cobertura de nuvens era permanente, não se conseguiu. Como Monte Roraima. Monte Roraima foi mapeado por sorte. Por acaso o avião estava conseguindo voar e abriu. Que é outra área que tem nuvens residentes. Você não consegue fotografar de forma aberta. Pacaraima, Parima, tem muita essa propriedade. Daí a dificuldade dessa região amazônica de ter uma cobertura aerofotogramétrica adequada. Né? Porque não se voou, se tentou voar, mas não se conseguiu. Momentos adequados para a tomada da foto. Elas foram contratadas, essas fotos, mas não foram executadas. As empresas não conseguiram executar, nem a Força Aérea conseguiu executar. Nem os americanos, a Força Aérea americana conseguiu executar. Você consegue imaginar os interesses, os porquês de um clube civil, um clube de engenharia,
está assumindo uma empreitada cartográfica deste porte? Exatamente por conta desse antagonismo entre engenheiros politécnicos e engenheiros militares. Porque os militares não se propunham a fazer a Carta de Milhão, porque eles consideravam que o objetivo deles era fazer um mapeamento topográfico, as folhas de céu, né, no Brasil inteiro, que foi o trabalho começado pelo Derby Em São Paulo, no tempo do Império ainda, no Vale do Paraíba, né? E que depois Minas Gerais, ainda no tempo do Império, né? Uma repartição geográfica de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais também fez o mesmo, copiou a metodologia do Derby, e também fez as folhas de Poços de Caldas, daquela região, em 1:100.000. Mas lá se teve triangulação. Teodoro Sampaio, engenheiro baiano, que esteve à frente desse trabalho. Ele é que fez a triangulação de São Paulo, que deu origem às folhas de 1:100.000. Era a mesma metodologia de trabalho que o Exército estava adotando no Rio Grande do Sul, que é a tecnologia adotada no mapeamento no século XIX. No caso da França, por 80 anos foi feito, Para se fazer. Aí, como o grupo militar não se encantou, não se entusiasmou com a proposta do milhão, né, o clube de engenharia, por pressão do Morilha e do seu grupo, é que veio a assumir esse papel. E a técnica proposta pelo Morilha, embora não inadequada, para dar origem a distorções que levam a grandes deslocamentos, 3,5 km que eu falei, tudo. O IBGE veio a utilizar essa mesma técnica em 1938, na preparação do Censo de 40, em que o Alírio Rügeling de Matos estava ao encargo da base censitária. Ele recorreu ao processo astronômico, como o Morilha propunha. É a campanha das coordenadas astronômicas das cidades e vilas brasileiras. Foi um grande trabalho feito entre 38 e 40 para dar coordenadas às cidades e vilas brasileiras, para você ter, né, uma identificação cartográfica mínima para realizar o censo de 40. Tá? Só para você ter uma ideia da base censitária. Quer dizer, 16 anos depois da edição da Carta de 22, nós ainda não dispunhamos de soluções cartográficas adequadas no país. O único esforço que mapeou uma região mais extensa foi do próprio Exército, em 43, 44, por força da Segunda Guerra Mundial, com a ameaça dos americanos invadirem o proeminente nordestino para estabelecer uma base militar, que aí o governo Vargas resolveu assinar um acordo, né, um acordo militar, né, de cooperação com os Estados Unidos. Aí o Exército criou uma comissão de mapeamento no Nordeste, com sede em Recife, mas os americanos já, por negociações, já haviam obtido a cessão de bases brasileiras. Dependendo da Amazônia, se hoje já estavam instalados lá. E o Exército chegou a comprar aviões, tinha 6 aviões, até que deram origem até à Força Aérea Brasileira. Depois eles foram os aviões iniciais da Força Aérea Brasileira, que foi criada posteriormente, logo em seguida, que voaram essa região, e os trabalhos os pontos de controle foram essencialmente astronômicos. Foram 98 pontos astronômicos, né, por militares que foram treinados determinados por militares que foram treinados às pressas para realizar esse trabalho.